Olá pessoal, meu nome é José Antônio e vamos falar aqui sobre o evangelho de hoje, né? Mas aí eu vou dar umas dicas para vocês aí. Eu acho que vocês precisam pegar um lápis, um papel para anotar alguma coisa aí, para anotar. Tem aqui o Salmo, né? O Salmo hoje é o Salmo 147. E aqui tem a primeira leitura de Pedro também, que é Pedro 1, 18, 25, certo? Agora eu vou ler para vocês o evangelho de hoje, que é de Marcos 10, 32 a 45, que é esse aqui que eu vou ler para vocês hoje, né? Em seguida eu vou falar sobre esse evangelho, né? Vamos conversar com vocês, né, sobre esse evangelho, que é assim, ó. Que o evangelho de hoje é esse, ó. O terceiro anúncio da paixão. Estava a caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia à frente e eles, assombrados, seguiam com medo. Jesus outra vez chamou os 12 de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Estava subindo para Jerusalém, e os filhos do homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e eles os condenarão à morte, e entregarão aos pagãos. Vão zombar deles, cuspir nele, açoitá-los e matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Agora vem aqui a ambição dos filhos de Jerusalém. Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, queres que faças por nós o que te vamos pedir? Ele perguntou: O que tu queres e que eu faça? Responderam: Permite que nos sentemos a tua glória, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha só, né, a ambição, querendo ser maior do que os outros, ó. Jesus lhe disse: Não sabes o que está pedindo, pois lhe beber o cálice que eu vou beber, ou seja, batizar com o batismo com que eu vou ser batizado? Responderam: Podemos, Jesus. Então, podemos. Jesus então lhe disse: Sim, do cálice que eu vou beber, beberás como o batismo com que eu vou ser batizado. Serás batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, para que aqueles que foi preparado. Aqueles para quem foi preparado. Porque aqui não depende de Jesus, mas sim de Deus, né, que é o Pai. Quando os outros ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Jesus então chamou eles e disse: Sabe que os que são considerados chefes das nações e dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quase ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. É isso aí, ó. Jesus, o Filho de Deus, veio à terra, filho do dono do mundo, veio à terra como servidor. Como é que tem dizendo? Venha para servir, como servidor. Ele veio para servir, fazer servir ao próximo, servir ao povo, aqueles que eles se aproximam dele, aqueles que são os próximos dele, né? Para servir a eles. E assim que ele fez como fosse um médico, né? Que o médico serve para servir, curando as pessoas. Ele fez como se fosse um médium, veio tirando o espírito das pessoas.
ele veio como se fosse um padre, né, por exemplo, que veio para dar a palavra de conforto àquela pessoa, né? E além disso, ainda mais, ele veio como um santo profeta que ressuscitou pessoas, Lázaro, a menina, né? E outras pessoas, é isso que ele veio. Aí ele veio para servir. Todos aqueles que andavam com ele não eram para servir a ele, não eram para servir a ele, mas sim para aprender com ele as suas doutrinas, a sua regra, e assim ensinar outros e outros e outros, e chegar a nós até hoje, né? Até hoje, os padres, os pastores, né? E os dirigentes de igrejas, que eles passam isso para os seus seguidores, né? Para os seus seguidores, entendeu? É isso que acontece. É essa, cara. Eles eram para servir. Não é a coisa mudou porque alguns dirigentes de igreja, alguns pastores, eles se tornam pastores não para servir as pessoas, não para dar palavra às pessoas, para servir. Às vezes até eles falam em Jesus, leiam a Bíblia e explicam alguma coisa, né? Mas eles vieram para que as pessoas sirvam ele, para que as pessoas lavem o carro dele, ande com ele, ajude a ele, faça a sua proteção. É isso que ele quer, né? É isso que ele fique de um lado dele, seja o secretário dele, conte as coisas, dinheiro, recade dinheiro para ele. Alguns dirigentes fazem isso, né? E outra coisa, são muito arrogantes, né? Eu tive um contato com um dirigente de uma igreja aí, uma igreja aí dos mormons, né? E ele falando comigo, não sabia quem era, não sabia se eu sabia alguma coisa, nem nada. E veio, me chamou para me dar alguma coisa, né? Eu vi andando na rua, me chamou, disse, ó, isso aqui, ó. Ele me deu, mostrou para mim. Aí disse, isso aqui pode levar, é seu. Era um negócio lá da igreja que já tinham tirado um material lá de construção. E ele queria retirar de lá e me deu, né? Aí eu fui para lá olhar, que eu gosto de chegar junto, eu gosto de ver as coisas de perto. E ele disse, então é o seguinte, a regra é o seguinte, você pega isso aqui e leva agora. Aí eu disse, não, eu não tenho condições disso aqui, é muito pesado. Aí ele disse, não, se você quiser, isso aqui é agora. Eu estou lhe dando agora. Se você não quiser, diga. Se você quiser for embora, eu já dou a outra. Eu não quero, eu não quero, não. Eu disse, não, você não está me dando, aí eu vou buscar um carro para vir buscar, né? Aí, não, mas eu não estava querendo mesmo, não. Aí mas assim eu falei, né? Aí ele disse assim, é agora, se você não quiser agora, não venha buscar mais não, pode ir embora. Aí me tirou lá de dentro da igreja, né? Quer dizer, são arrogantes. Eles não é pessoas comuns, não tinham nada, não tenho nada, não tinha capacidade para fazer nada na vida mesmo. Aí entra nessas igrejas para receber os dízimos, essas coisas, recebe um salário e fica aí, não faz nada, não trabalha, fica só vivendo disso aí. E daí ele paga, compra a casa dele, compra o carro, paga a faculdade dos seus filhos, a universidade, compra roupa para ele, para os seus filhos e tudo mais, com dinheiro que o pessoal dá para a igreja, né? Bom, ele está trabalhando na igreja, está começando certo, tem que ter um salário, né? Não é isso, porque o padre também tem um salário, né? E o padre tem um salário, mas a maioria dos padres tem um trabalho a mais, ó. Ele trabalha como professor de uma escola, tem um trabalho, mesmo que seja voluntário, mesmo que ele não receba dinheiro nenhum desse trabalho, em hospitais, maternidade, né? Coisas assim, ele atende as pessoas, curam as pessoas quando são médicos, né? Alguns são médicos, outros são outras coisas, como advogado e outras coisas. Tem muitos padres aí e outros ficam trabalhando mesmo dentro da igreja, né? Atendendo as pessoas. Eu sempre tenho um trabalho a mais, né? Não é o caso dos pastores, né? Dos dirigentes, que tem isso aí. Mas aí é que tá. Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like, certo? E
se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal e leiam bastante a Bíblia, né? E aqui eu vou dizer aqui para vocês, ó, a leitura de hoje da Bíblia, essas leituras aqui são tudo da Igreja Católica, da missa, né? Então, a missa de hoje, que foi de Marcos 10, 32 a 45. E a primeira leitura foi Pedro 1, 18 e 25. E o Salmo foi o 147. Prestem bem atenção, né? Principalmente o Salmo 147, né? Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal. Faça um comentário, certo? E mostre esse vídeo para outras pessoas, a sua família, tudo mais, né? E que Maria, Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo lhe acompanhe em todos os lugares que você for. Rezem o texto.